Bom dia, turma. O nosso grupo ficou para falar sobre as tendências pedagógicas. No caso, o nosso grupo ficou responsável pelas tendências liberais, né? Eu vou dar uma breve introdução sobre as tendências. Para a gente começar a entender o que é uma tendência pedagógica, vamos primeiro saber o significado do que é uma tendência, porque hoje em dia muito se vê falar em tendência, né? A gente vê muito falar em tendência de moda, em tendência, qual vai ser a tendência do verão, qual vai ser a tendência de moda para o outono, inverno. Porém, aqui a gente vai entender sobre as tendências pedagógicas. Então, o que é uma tendência? É aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de certa forma, predisposição ou propensão. Agora, o que a gente já sabe o que é uma tendência, vamos saber o que são tendências pedagógicas. São abordagens de ensino que surgem em resposta às mudanças sociais e às necessidades educacionais dos alunos. Elas representam formas atualizadas de praticar a educação, incorporando estratégias, tecnologia e princípios pedagógicos. Então, a escolha da abordagem adequada dependerá do contexto, né? E dos objetivos das necessidades dos alunos, que é o caso do Covid-19, que os professores tiveram que se reinventar, né, para poder dar aula online, para poder atender a necessidade dos alunos naquele momento. Eu creio que muitos professores não tinham nem ideia de como dar uma aula online, né, para os alunos, mas eles tiveram que se atualizar de acordo com a necessidade daqueles alunos por conta do tempo que ficaram sem aulas e tiveram que se reinventar para poder atender à necessidade dos alunos. Então, falando um pouco do contexto histórico das tendências pedagógicas, a tendência pedagógica liberal ela surge no século XIX, sob forte influência das ideias da Revolução Francesa, em 1789. As ideias da Revolução Francesa era de igualdade, liberdade e fraternidade. Receberam também contribuições do liberalismo, do mundo ocidental e do sistema capitalista. Para os liberais, a educação e o saber já é produzidos. São mais importantes do que as experiências vividas pelo educando no processo pelo qual ele aprende. E essa tendência tradicional, ela está no Brasil desde os jesuítas, né? O principal objetivo da escola era preparar os alunos para assumir papéis na sociedade, já que quem tinha acesso às escolas era somente os filhos dos burgueses. E a escola tomava como papel principal fazer o repasse do conhecimento moral e intelectual, porque através deste estaria garantida a ascensão dos burgueses e, consequentemente, a manutenção do modelo social político vigente. Nesse período, as aulas elas eram de memorização dos conteúdos, né, retirada dos livros, em que os alunos eram considerados como papel em branco, nos quais era impresso o conhecimento, cabendo a eles concordar com tudo sem questionar. Nesse período, o aluno não podia questionar, né, no período da liberal. E eles eram formados para serem sujeitos acríticos e passivos. O papel da escola nesse período era apenas preparar o intelectual, e o papel do aluno ele era apenas o receptor passivo, inserido em um mundo
que irá conhecer pelo repasse de informações. E o professor, a relação professor-aluno, o professor era a autoridade. Os conteúdos eram passados como verdades absolutas e separadas das experiências. Ou seja, nesse tempo, o aluno ele não podia questionar. O que o professor falava era aquilo e pronto. Que ele concordasse ou não, ele teria que ficar calado. As tendências pedagógicas, para que elas servem? Adaptar o ensino às necessidades individuais dos alunos, incentivar a reflexão crítica e inovação e a criatividade, promover uma nova perspectiva aos estudantes, contribuir para um trabalho docente mais consciente, compreender o percurso histórico da educação, questionar e adequar a prática pedagógica ao cenário atual. Então, as tendências pedagógicas, elas são como um guia para os educadores. Elas ajudam a entender as diferentes abordagens de ensino, escolher a mais adequada para o contexto educacional em que eles atuam. E é importante lembrar que não existe nenhuma tendência superior à outra. E a escolha da melhor abordagem depende dos diversos fatores, faixa etária dos alunos, objetivos de aprendizagem, os recursos disponíveis, o contexto social em que a escola está inserida. Iremos entender agora como estão classificadas as tendências pedagógicas segundo o Libânio. Então, a gente vai começar pelas liberais, a liberal, a tradicional, progressista renovada, progressista, renovada não diretiva e tecnicista. Aí já partindo para esse progressista, é a libertadora, a libertária, a crítica social dos conteúdos. Assim está dividido as tendências liberais segundo Libânio. A tendência liberal, ela é uma tendência com visão conservadora, foi o que eu falei anteriormente, que é aquela questão do professor ser o detentor do saber e o aluno ser apenas o ouvinte. O aluno está ali só para receber, sem poder questionar. E o objetivo dela é preparar o aluno para ser um indivíduo autossuficiente, capaz de exercer funções sociais dentro de uma ordem pré-estabelecida. Já na tendência progressista, ela defende uma educação crítica. Nessa tendência aqui, o aluno já tem a liberdade de dar sua opinião, de fazer sua crítica, de reconhecer as desigualdades sociais e buscar transformação da sociedade. E aqui estão alguns dos principais expoentes da história educacional nacional e internacional, debruçaram-se sobre as questões das tendências pedagógicas. Autores como Paulo Freire, Lucchesi, Libânio, Saviani, Gadotti, entre outros não menos importantes, dedicaram grande parte de suas vidas a estudos que pudessem contribuir para o avanço da educação, desenvolvimento de teorias para nortear as práticas pedagógicas, objetivando melhorar a qualidade do ensino que é aplicado nas escolas. E aqui nessa imagem está retratando bem a pedagogia liberal, né? Que é o qual o professor fala e os alunos são apenas ouvintes, são apenas receptores. É o ensino centralizado apenas no professor e os alunos são os receptores. E iremos falar mais sobre pedagogia liberal com os nossos colegas. Agora eu passo a fala para a minha colega Daísa. E muito obrigada pela atenção de todos.